Ok, estou gravando. Então, conversar aqui com o professor Senise. Professor, queria puxar um bocadinho, por assim dizer, pela sua memória, né? Por essa memória que ela também, a gente sabe que a memória é um lugar que nós guardamos muitos segredos e elas são evocadas de forma diferenciada, né? Racionalmente, o senhor é um pesquisador, tem uma trajetória, tem uma carreira formidável, e foi responsável pela criação da sociedade. Como é que se deu assim um pouco esse processo, assim, o que deu no senhor, que bichos lhe mordiam, o que lhe angustiava naquele momento que o senhor considerava importante para a construção dessa entidade, para organizar uma categoria nessa direção? Veja bem, a história da SBMO já foi muito bem contada por nossas colegas, as professoras Denise Consoni e Fátima Carreira. Há um artigo da Fátima Carreira, por ocasião dos 30 anos da SBMO, que é bem detalhado, acho que todo mundo deveria ler. O que eu posso dizer é muita coisa que já está escrita lá. Mas, enfim, para dar um toque mais pessoal, posso dizer, relembrando um pouco antes do que a Fátima escreveu, na década de 50, o que havia de micro-ondas no Brasil era um ou outro link particular, até quando foi a primeira ligação entre São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília, por ocasião da construção de Brasília. Era um sistema de 4 GB de baixa capacidade. Mas, enfim, serviu na época. Isso foi antes da existência da Embratel. A Embratel veio depois disso. E não havia engenheiros de micro-ondas, né, brasileiros na época. E não havia também cursos de micro-ondas, praticamente. Né? Na década de 50, posso dizer que, pelo que eu sei, os únicos cursos que começaram a falar sobre micro-ondas foram o do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, onde eu entrei no corpo docente em 1951, e onde havia os professores do convênio com os professores americanos, particularmente o professor Spangenberg, que era um especialista em micro-ondas. E então eu pude assistir os cursos dele, que ele dava para os alunos, e me interessei muito pela parte de micro-ondas, ao ponto que depois, por indicação do próprio professor Spangenberg, eu acabei indo para fazer pós-graduação em Stanford e me especializei justamente em micro-ondas. De modo que, assim como aconteceu comigo, aconteceu com vários outros colegas que tiveram oportunidade de ir para o exterior e estudar assuntos relacionados com telecomunicações e, particularmente, com micro-ondas. De modo que, ao voltar, havia já um
certo número de brasileiros, com certeza também em outros locais, não só no ITA, que estavam, digamos, interessados em desenvolver estudos, pesquisas na área de micro-ondas. E não tinham realmente um fórum para isso. Havia, eventualmente, alguma reunião, mas não eram reuniões especializadas, havia alguma reunião na área de telecomunicações, mas sentia-se necessidade de algo mais específico. Aí houve, então, só para falar, houve conversas entre os colegas e colegas em São Paulo, em São José dos Campos. Houve, então, algumas reuniões e fundou-se o que acabou se chamando um grupo de engenharia de micro-ondas. Eu gostaria, inclusive, de, se não me falha a memória, eu tenho aqui os nomes das pessoas daquela época, porque é justo lembrar. Deixa eu ver se eu tenho aqui o papel. Não me lembro mais. Bem, agora tem que pegar de memória. Eu lembro que havia, da Escola Politécnica, havia o José Kleber Pinto, que ainda continua no ramo, e havia do INPE, havia o Plínio Tissi e o César Ghisoni. Do ITA, na época, havia o Armel Piquenar e o Gabriel Freire, que lamentavelmente já não estão mais entre nós. E havia o Vitor Pult, em Belsa, que era, ou seja, da Philips, que mostra que já havia interesse da própria, uma representação da indústria, que sempre se manteve na SBMO. E, na época, eu já estava na Escola de Engenharia Mauá, havia o meu colega Antônio Otávio Martins Andrade, que lamentavelmente já faleceu, e eu mesmo. Espero não ter esquecido alguém. O Plínio Rodrigues, da Politécnica. E aí nós conseguimos, achamos que havia uma possibilidade de nos reunirmos usando as reuniões da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Achamos a SBPC como... a SBPC nos acolheu. Então, durante vários anos, nas reuniões anuais da SBPC, nós conseguimos introduzir reuniões específicas sobre o que nós chamamos o desenvolvimento das pesquisas no Brasil, das pesquisas em micro-ondas no Brasil. Tanto que, nos anais da SBPC,
que se encontram na revista Ciência e Cultura, pode-se achar sempre, em todos os anos, acho que de 1972 até 1982, em todos esses anais, certamente, se encontra alguma contribuição de elementos do assim chamado grupo de engenharia de micro-ondas. Bom, nessa época, eu gostaria de mencionar, naquela primeira reunião que eu falei, não poderia ter participado um elemento que nós todos admiramos, que veio se reunir o grupo mais tarde, que era o professor Atílio Jarola, grande amigo de nós todos, grande elemento, grande pesquisador, que hoje em dia justamente homenageamos com o prêmio Atílio Jarola. Mas na época que se formou o primeiro grupo, ele ainda estava nos Estados Unidos, por isso que não figurou. Mas daí por diante ele sempre foi extremamente ativo e um incentivador de todas as atividades. Tanto que, progressivamente foi aumentando o número de interessados nas reuniões da SBPC, nas reuniões do nosso grupo, até chegar ao ponto que, na reunião de 1982, creio, foi fundada a sociedade. E houve já mais de 100, se não me engano, 140 pessoas interessadas que assinaram a ata de fundação. Aí, por diante, a sociedade andou em seus próprios pés e, felizmente, nunca parou. Quer dizer, a sociedade conseguiu ter as suas próprias reuniões anuais, nunca houve falhas, nem sequer agora, durante a pandemia, foi possível ter reuniões virtuais, de modo que houve continuidade das atividades todos esses 40 anos. Não sei se isso lhe dá uma ideia. Sim, dá uma grande ideia, digamos assim, dá uma grande panorama e me ajuda imensamente, digamos assim, para eu compreender um pouco esse campo, né? Obrigado. Como falei, eu tinha colocado algumas questões. Eu vou tentar, como eu posso dizer, chover no molhado aqui e fazer algumas perguntas que de alguma maneira, vai especificar algumas coisas que o professor já colocou. Mas antes, professor, o senhor leu agora uma lista de nomes que, depois do nosso encontro, se o professor não se importa, fizesse uma foto e mandasse. Eu acho que o senhor estava lendo aí um documento, eu acho. Se o senhor tiver como mandar isso digitalizado mais tarde, eu agradeço, porque até para poder ter isso como uma informação mais preciosa, tá? Depois, a lista de nomes que o senhor leu, seus parceiros, pessoas que viajavam, pessoas que retornavam, que eu percebi que a SBPC foi uma grande mãe, por assim dizer, né? Acolheu, e durante esse período vocês oportunizaram a própria SBPC para fazer o encontro. Então, o primeiro encontro com cerca de já 140 pessoas interessadas que assinaram a ata, né, já de 82, certo? E o senhor percebia que, ou seja, alguns de vocês iam para fora, não é, estudar, e retornavam, e perceberam que, nesse primeiro momento, havia poucas faculdades, né? Então, de fato, vocês foram precursores, em certo sentido, nessa linha de pesquisa, dessa direção, né? E, ao mesmo tempo,
esse é um fator que foi fundamental para a criação da entidade, a ausência de curso, o quantitativo reduzido de pesquisadores, e achava que a entidade ali ela poderia dar esse suporte para desenvolver mais ainda a ciência ou as pesquisas em micro-ondas, professor? Não, veja, isso a gente entra, talvez, num campo que não é o meu, campo mais, que é o seu, campo mais sociológico. Para que serve uma associação? Uma associação, para que serve? Por que se forma uma associação? Por que pessoas de um certo campo de atividade gostam de se associar? Há alguma razão para isso. Uma razão. Para que existe uma sociedade desse tipo? Existe para troca de informação, existe para uma identidade. Quer dizer, você pertencer a um grupo que atua num campo que é o seu. Quer dizer, você se sente parte de um todo. E no caso brasileiro, como deve acontecer em outros lugares, mas particularmente no nosso, há uma certa teimosia, quer dizer, fazer pesquisa e desenvolvimento no Brasil é ser um pouco teimoso, porque os que não são teimosos saem do Brasil e dizem, não, aqui não consigo fazer, vou fazer lá fora. Então, a sociedade brasileira de micro-ondas já chama a sociedade que reúne gente teimosa, que resolveu, que acha que dá para fazer pesquisa no Brasil. E, de fato, dá para fazer. Não é fácil, mas dá para fazer. Não, de modo que, nesse sentido, quer dizer, eu digo que a sociedade brasileira de micro-ondas é uma sociedade de gente teimosa, como talvez sejam outras sociedades brasileiras também. Professor, quais eram, assim, se for comparativamente, assim, né? Vivemos uma terceira, né, uma revolução tecnológica, uma mudança, lá está, uma mudança social, mudança econômica. Mas aqui a década de 70, por assim dizer, tem um outro paradigma, ainda está ali dando os primeiros passos nesse movimento das tecnologias. Aí eu quero perguntar para o professor assim, se o professor poderia fazer uma linha, digamos, uma linha do tempo, digamos assim, quais eram os desafios ali daquela comunidade que criou a SBMO naquele momento e quais são os desafios hoje, assim, o que mudou ou o que vai diferenciar os vossos desafios naquele primeiro momento ou os desafios hoje para esse tempo? Como é que o professor consegue avaliar essa questão? Desafios tecnológicos? Está falando de desafios tecnológicos? Tecnológicos, econômicos, lá pelas tantas também, profissionais, né, pedagógicos, né, nesse... Bom, não saberia dizer, quer dizer, desafios tecnológicos, como sempre aconteceu na eletrônica, houve sempre o avanço nas frequências, quer dizer, no nosso campo,
caminhou-se sempre para frequências mais elevadas. Hoje em dia, as microondas estão passando dos gigahertz para os terahertz. Os circuitos também tendem todos para Ouvi um miniaturização. barulho lá fora. Miniaturização excessiva, vai para nanocircuitos, enfim. E as frequências foram subindo, tanto que hoje em dia, veja que a sociedade, hoje em dia, não é só de microondas, mas microondas e optoeletrônica. As frequências ópticas nada mais são do que microondas multiplicado muitas vezes na frequência. Mas que foi quase uma coisa natural chegar à óptica. Né? De modo que esse é o desafio. As comunicações ópticas são um desafio também hoje em dia. As comunicações terahertz e as comunicações ópticas são um desafio tecnológico hoje em dia. Bom, eu particularmente pertenço a uma outra linha, que é a linha de potência. Quer dizer, aplicações de alta potência, aplicações industriais, que é outra coisa completamente separada das telecomunicações. São aplicações que utilizam potências mais elevadas e para aplicações industriais e aplicações científicas, sem falar aplicações num campo, já que falo sobre os desafios, a partir da década de 80 e pouco, abriu-se um novo campo enorme, que é o que em inglês seria o microwave chemistry, que é a química que utiliza microondas. Verificou-se inicialmente que reações químicas estimuladas por microondas têm um resultado inesperado, às vezes, sobretudo com velocidade de reação. De modo que abriu-se um campo enorme que utiliza um campo interdisciplinar entre química e eletrônica, digamos. Eu, particularmente, tive a possibilidade de trabalhar junto com um colega de engenharia química e tivemos muitos bons resultados de pesquisa misturando química com microondas. É um campo muito interessante. Seguindo um pouco essa linha do trabalho que o professor coloca, que é um pouco diferencial internamente, não é? As comunicações ópticas e a própria microondas, a questão da potência, porque assim, a SBMO ela reúne um exponencial de primeira grandeza, por assim dizer, da pesquisa, né? Nessa dimensão. Como é que, na relação da entidade com a sociedade, e aí eu quero fazer assim, uma espécie de uma última pergunta. O senhor passou por vários momentos da entidade. O senhor é criador, o senhor teve em algumas gestões, então, digamos, da própria entidade. Então, o senhor conheceu a parte interna da entidade, a parte externa, ou seja, a própria política da entidade propriamente dita, nessa direção da produção de conteúdos para a própria sociedade, para estimular o mercado a investir na pesquisa, ou seja, como é que o senhor avalia, assim, né? Agora eu perguntei um pouco a linha do tempo, desafio, e agora, assim, para fechar um pouco, como é que o senhor avalia hoje nessa dimensão da entidade para fortalecer a pesquisa científica no Brasil, assim, considerando até um cenário de conjuntura que nós vivemos, que é sempre instável, não é? Essa questão ligada
ao investimento no ensino, na pesquisa. Considerando esse cenário, como é que o senhor avalia, ali, tendo passado pela entidade, a entidade enquanto produtora de conteúdo ou de provocadora desses conteúdos, provocadora desses cursos, provocadora dessa pesquisa, seja, estimuladora, portanto. Assim. Bom, eu não sei, eu creio que há dois tipos de pesquisadores. Há o pesquisador que fica trabalhando no seu laboratório e interage com colegas, etc., mas não tem muita capacidade de ter força política, digamos assim. E há, em vez, os que sabem representar um grupo, lutar nos órgãos governamentais, e assim por diante. Eu creio que na nossa sociedade, felizmente, temos os dois tipos. É interessante, aliás, uma coisa boa que eu pessoalmente gosto. Eu certamente não pertenço ao tipo que sabe lutar com os políticos. Nunca soube. Mas eu vejo que temos alguns colegas que sabem, felizmente. E particularmente os colegas mais ao norte e nordeste, e como vocês, acho que são mais capazes do que nós do sul. Aliás, essa foi uma coisa muito boa da sociedade, que nós pudemos ter o prazer de conhecer colegas desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão, ou até, não, mais ainda, até Belém. Não tem ninguém no Amazonas, eu acho, mas tem do Pará. Isso foi uma coisa muito boa. Não sei se Sim, outras sociedades brasileiras têm tanta representação de tantos estados. E de modo que, digamos, do ponto de vista da sociedade, é uma coisa, a sociedade conseguiu poder indicar um representante no CNPq. É uma indicação de que tem, nem que seja um épsilon tão pequeno quanto se queira, mas é um épsilon. Sim. Influencia, sobremaneira, influencia, participa de poderes de decisão, né? É importante para caramba, bastante. Certo. Certo, professor. Eu me sinto satisfeito com a nossa conversa. Não sei se eu precisar de mais alguma questão, a gente volta a conversar, ser mais pontualmente, e oxalá a gente esteja bem até lá na próxima conversa. Eu acho que, inicialmente, eu me dou por satisfeito. Se o professor quiser acrescentar alguma coisa também, pode ficar à vontade. Não. Agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês. É sempre um prazer. E só desejo que a nossa sociedade continue com o vigor que tem demonstrado até agora. Eu sei que tem os colegas que estão trabalhando com muita vontade, doando o seu tempo,
que em geral é escasso, mas dedicando muito tempo para a sociedade se manter viva e atuante. Ok. Ok, então, professor. Agradeço Muito a... obrigado. Obrigado eu. Então, Obrigado. vou desplugar aqui, vou dar o stop aqui Tá e bem? a gente se desplugue, voltarei a procurar o professor se eu precisar de desdobrar alguma conversa, alguma coisa para uma nova conversa. Muito obrigado, professor. Se eu precisar de algum Obrigado. material, que o professor, se o professor tiver, como eu falei, esse documento que o professor estava a ler, se pudesse fotografar e me enviar, ou se o professor tiver algum material que eu possa achar útil, como fotografia, algum vídeo, é sempre bem-vindo também. Tá certo.